Um grande sábio já dizia que não existe exército do mundo capaz de deter a força de uma boa ideia na hora certa. 2012 é o ano da micro e pequena empresa. Será o ano da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Será o momento da mudança, onde o núcleo do poder do país, ou seja, o governo federal, terá uma estrutura específica para discutir exclusivamente temas na micro e pequena empresa, que são diferentes do Brasil inteiro. O Norte tem uma realidade, o Nordeste tem outra, o Sul tem outra, o Centro-Oeste tem outra, o Sudeste tem outra. Enfim, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E nós precisamos, dentro da estrutura do poder, políticas claras e específicas voltado ao desenvolvimento da micro e pequena, que é o mercado interno, que é a geração de emprego, que é o crescimento econômico, que é a redistribuição de renda via o trabalho. Este grande desafio, tenha certeza, irá ocorrer em 2012. Por quê? A presidente Dilma Rousseff prometeu e nós acreditamos que ela irá cumprir. O Congresso Nacional fará o seu papel. Nós temos absoluta convicção. E aqueles que se opuserem, nós venceremos. E teremos a certeza de que estaremos de braços abertos para receber a todos na vitória. Porque você, nós, juntos, somos a esmagadora maioria desse país. E a maioria vence sempre. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Durante todo o ano de 2011, contamos com a participação de diversas personalidades políticas e economistas. Confira algumas das mais importantes entrevistas do programa. Muito obrigado, José Cury. Quero dizer da alegria de voltar aqui ao seu programa, A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Cumprimentá-lo, 8 anos já. É verdade. Aliás, há 8 anos atrás, o primeiro programa, o senhor, na condição de governador, à época, nos honrou dando a entrevista. Agora, 8 anos depois, nós estamos entrando num novo horário na Rede TV e o senhor nos honra duplamente. Primeiro, por voltar 8 anos depois e segundo, por estar inaugurando um novo horário às 5h20 da tarde. E o terceiro, antes do senhor completar 100 dias de governo, nos honrando com essa entrevista. É um verdadeiro privilégio. Obrigado, governador. Eu que fico feliz de voltar aqui ao seu programa, né? A Hora e a Vez da Pequena Empresa é a hora e a vez do emprego, é a hora e a vez da justiça social, é a hora e a vez da distribuição de renda, é a hora e a vez do desenvolvimento do Brasil. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Governador, nós estamos lançando uma campanha dizendo compre produtos fabricados no Brasil para manutenção de emprego, para manutenção das empresas, para a preservação do mercado interno, ou seja, o fortalecimento do Brasil e São Paulo, que é o maior reduto de micro e pequenas empresas do Brasil. Como que o senhor vê esse projeto? Olha, vejo de maneira muito positiva, né? O mercado interno é que tem garantido o crescimento da economia. E o Brasil tem escala, né? O Brasil tem tamanho, quase 190 milhões de brasileiros. É verdade. Então, eu acho que, quando a gente importa produto, a gente está importando emprego, né? Estamos gerando, está gerando emprego lá fora. É verdade. Então, a gente só deve importar quando for algo que não tem aqui, quando isso agregue avanço tecnológico, quando justifique. Mas sempre que tiver o chamado similar nacional, brasileiro, é bom.
A questão do emprego, né, sofre hoje também muitas mudanças. Então, nós temos que enfrentar uma outra área, né, que a Secretaria aqui atuou pouco, né, que são os pequenos negócios, né, pequenas empresas, microempresário, pequenos empresários, né, que têm, às vezes, muitas oportunidades, mas nós temos que juntar esses segmentos, né, e também o cooperativismo, que é uma outra forma também importante de gerar trabalho, renda, e com isso melhorar a possibilidade das pessoas, né, terem uma atividade que seja possível obter renda e com isso melhorar o crescimento econômico. Secretário, o senhor foi um dos homens que teve a maior votação como parlamentar no estado de São Paulo. Mais de 239 mil votos. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Qual a história de sucesso? Qual é o segredo, secretário? Nós trabalhamos bastante. Eu acho que a população, na última eleição, reconheceu um trabalho de 4 anos, 2007, 2010. Período, inclusive, eu fui escolhido como deputado mais atuante da Assembleia Legislativa pelo movimento Voto Consciente. Trabalho que a gente fez na questão de proposições legislativas, na fiscalização do Executivo, na representação da sociedade, trabalho em CPIs, trabalhos em audiências públicas, trabalho como relator do orçamento. Qual é o maior desafio, se é que se poderia elencar os principais desafios desse crescimento? É que, na realidade, nós percebemos o Brasil um país extraordinário, mas nós temos situações muito adversas ainda persistindo no Norte e no Nordeste. É verdade. Nós temos situações, por exemplo, da falta de água tratada em muitas, acho que na maior parte dos municípios do Nordeste do nosso país. Então, é fundamental que haja essa ponderação sua, venha ao encontro daquilo que eu penso também. A presidenta efetivamente tem que demonstrar uma possibilidade de equilibrar o nosso país, né? Nós temos que sair um pouco do Sudeste, dessa riqueza que nós temos, e ir para lugares que podem dar uma riqueza maior. A questão do Nordeste, por exemplo, tem uma possibilidade extraordinária no turismo como nenhum outro lugar do Brasil tem. Mas nós precisamos efetivamente ver de que maneira estruturante nós vamos dimensionar as necessidades do trabalho. Então, a questão de portos, aeroportos e todas aquelas questões de infraestrutura têm que ser tratadas, e temos aí a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, são elementos importantes onde o Brasil, com certeza, tem que canalizar os seus esforços, os seus recursos e a sua vontade, juntamente com a sociedade, de uma forma geral, para fazermos bonito. Então, temos todas as questões a nosso favor. Ora, seguramente é a maior crise desde os anos 30 e pode ter repercussões tão dramáticas quanto daquele tempo. Mas o que está em jogo é tanto. Por exemplo, o euro é mais do que uma moeda única, é parte de um projeto de integração europeia que tem aspectos geopolíticos fundamentais. Portanto, eu trabalho com um cenário em que o euro sobrevive, que a Grécia tem uma saída para o seu excessivo endividamento, essa saída será ordenada, com os credores concedendo um generoso desconto. É uma preocupação, né? O governador Geraldo Alckmin, inclusive, já levou esse tema para uma discussão com governadores de outros estados, porque nós temos aí uma terceira versão da guerra fiscal, que agora é essa guerra fiscal, que é um programa que chama Pró-Emprego, né, onde você dá desconto, Santa Catarina reduz ICMS para produtos importados. Quer dizer, então, só se for pró-emprego na China, em outros países, principalmente na China, mas são vários países. Então, nós estamos vendo isso com preocupação, porque se nós observarmos
principalmente do ano de 2010, no final do segundo semestre, o crescimento do déficit da nossa balança comercial, especialmente dentro de produtos manufaturados, é muito grande. E, sem dúvida, esta é uma preocupação, porque nós temos um problema de câmbio, né, um câmbio desvalorizado, temos uma taxa de juros alta ainda no país e temos uma carga tributária ainda muito alta. A combinação desses três fatores reduz significativamente a competitividade, né, do nosso país. Mas aí já depende da questão macroeconômica e depende dessa questão de nós termos efetivamente a condição de avançarmos numa reforma tributária mínima que for para evitar essa guerra tributária e especialmente essa perda de competitividade da empresa nacional. É verdade. Eu e muitos deputados, senadores do PT e de outros partidos estamos trabalhando para tentar reformular o sistema político brasileiro. Porque uma coisa importante a população saber é que a reforma política não é um problema dos políticos. É um problema de um sistema de representação democrático e que a gente deve valorizar e fortalecer. O Brasil tem o mais longo período da sua história de democracia nesse momento, ou seja, são 6 eleições presidenciais consecutivas desde 89. Elegemos presidentes de orientações políticas diferentes, teve reeleição, teve mudança de orientação, mas o fato é que a população pôde expressar e avaliar se seu voto foi bom, foi ruim, se mudou alguma coisa ou não. E que nós defendemos, e que é polêmica, eu sei, mas que tem tido uma acolhida cada vez maior quando se debate com profundidade, é o financiamento público de campanha. Ou seja, como é que seria isso? O que é que seria isso? Na prática seria o seguinte, proibir o uso de dinheiro privado na política. A política seria financiada na época das eleições, como já é financiado hoje, como são financiados os partidos, através de um fundo partidário. Nós teríamos um fundo partidário eleitoral, que seria distribuído proporcionalmente ao peso de cada partido, uma parte pequena igualitária e outra parte proporcional, de modo que os partidos pudessem fazer campanhas com esse recurso, campanhas mais modestas, menos, digamos, mirabolantes que as atuais, que consomem grandes recursos de marketing, e campanhas onde o principal fosse o debate das propostas. Com a maior ameaça ao sistema financeiro para que ele possa continuar injetando recursos da economia e que o mercado interno possa continuar produzindo, investindo e crescendo. Acho que o nosso maior desafio é continuar nesse processo de fazer com que o crédito no Brasil cresça mais rápido do que o produto, sem uma deterioração da qualidade do crédito e sem uma redução da solidez do sistema. O Brasil assumiu esse desafio que nenhum outro país com mais de 100 milhões de habitantes assumiu, que é buscar levar a saúde pública, gratuita, universal para toda a sua população. Isso faz com que o SUS tenha, por exemplo, 1 milhão de internações por mês. A cada mês do ano, 1 milhão de pessoas têm a sua vida salva pelo SUS. São mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais, entre quimioterapia, exames, ao longo do ano no Sistema Único de Saúde. Mais de 500 milhões de consultas médicas. Eu diria assim, a parte tributária é um sucesso extraordinário. Eu diria até que o Simples é a grande reforma tributária, porque unificou, né, 6 tributos federais, um estadual, um municipal, numa guia só, então desburocratizou e diminuiu a carga tributária. Aumentou o teto de enquadramento e reduziu, inclusive, o valor da alíquota. Exatamente. Que nessa sim. Com essa alteração que fizemos agora, no plano imediato, muitas empresas vão ter redução de carga tributária. É verdade. E as que não tiverem no plano imediato vão ter quando aumenta o faturamento. O SIMP leva, através da imprensa, as questões de extrema importância para as micro e pequenas empresas.
Foram mais de 100 inserções em jornais, revistas, programas de rádio e de televisão durante todo o ano para defender e informar a micro e pequena empresa. O SIMP nesse ano teve ativa participação no Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. Para ter uma ideia de alguns trabalhos que nós envolvemos simplesmente no Comitê de Desoneração e Desburocratização do Fórum, nós vamos destacar a elaboração de uma cartilha empregador urbano, onde o SIMP praticamente conduziu o trabalho e pôde lançar em conjunto com o Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa cartilha que fala a linguagem do empresário da micro e da pequena empresa de forma simples e voltada especificamente ao enquadramento dentro da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Retomamos um projeto de lei que foi aprovado, que cria a empresa de responsabilidade limitada individual, permitindo que mesmo o empresário individual tenha cotas e tenha uma responsabilidade limitada dentro do seu negócio. Trabalhamos também já por uma alteração no Código Civil, já apresentamos um projeto de lei que está sendo encaminhado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para permitir que, novamente, marido e mulher possam ser sócios dentro de uma empresa. Questão muito comum e que o novo Código Civil, simplesmente, sem uma justificativa clara, aboliu. Estamos retomando isso para que haja efetiva formalidade da micro e da pequena empresa, sem se adotar laranjas fictícios que possam vir aí comprometer a vida das micro e das pequenas empresas. Estamos trabalhando efetivamente junto com o Ministério da Justiça e também com o Ministério do Desenvolvimento para propiciar o acesso das empresas de micro e pequeno porte a um judiciário, atendendo exatamente aquilo que vem previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Não só no que diz respeito ao judiciário, mas acesso também a formas alternativas de resolução de conflito, seja arbitragem, seja mediação, seja conciliação. Tudo isso são trabalhos que nós estamos desenvolvendo já desde 2010, 2011, continuaremos desenvolvendo em 2012, justamente para que algumas questões ainda a serem tratadas na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que ficaram fora da última aprovação da alteração da Lei Complementar, sejam efetivas e venham a ser contempladas agora nesse ano de 2012. Por fim, o que nós queremos é que todas as micro e pequenas empresas andem realmente na lei, de forma legal, mas que tenham a oportunidade de estarem adequadas. E por isso a questão da fiscalização orientadora, também prevista na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, seja uma realidade, não seja escondida ou seja abolida por alguns órgãos de fiscalização. E esse é outro trabalho permanente do SIMP, isoladamente e também através do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, para que todos os órgãos de governo, estadual, federal, municipal, autarquias, em todas as questões ambiental, trabalhista, realmente apliquem a questão da fiscalização da orientadora. Não para simplesmente punir o empresário, mas ensiná-lo como deve trabalhar, dar oportunidade de se adequar e de se manter formal. Esse é o trabalho do SIMP, buscar a formalidade, propiciar condições do empresário da micro e da pequena empresa se desenvolver de forma formal, real e permanente. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Em 2011, o Departamento Jurídico do SIMP atuou fortemente e firmemente na defesa dos interesses dos empresários, dos micro e pequenos empresários, tanto na orientação, quanto às mudanças legislativas, quanto à forma de organização, como atuando em conjunto com o empresário em negociações coletivas, convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho para instituir banco de horas, PLR, enfim, o nosso departamento jurídico está estruturado e está pronto para te orientar, para te atender, para te apoiar. Conte conosco também em 2012. Nosso departamento jurídico está à sua disposição. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país?
Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Eu sou Rogério Groff, Departamento de Relações Institucionais do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Na verdade, as relações institucionais do SIMP se dividem em 3 grandes blocos. Claro que a gente acaba fazendo mais uma série de outras questões que são importantes para a micro e pequena empresa e para a micro e pequena indústria. Os 3 grandes blocos são, junto aos legislativos, estaduais e federal, junto aos executivos, governos executivos, estaduais e federal, e junto aos sindicatos que fazem parte dos sindicatos de trabalhadores que têm que se relacionar com a micro e pequena indústria. No que diz respeito aos legislativos estaduais, estamos sempre batalhando pelo fim da substituição tributária para o micro e pequeno empreendedor, para o micro e pequeno empresário como um todo. É uma batalha difícil, árdua de ser feita, porque tem uma série de instituições, de pessoas contrárias ao fim da substituição tributária, mas que penaliza muito o micro e pequeno produtor industrial, principalmente. Obviamente, fazemos parte de algumas frentes parlamentares também aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e outras assembleias legislativas, basicamente aquelas ligadas à micro e pequena empresa, ao empreendedorismo, mas também à qualificação da mão de obra, porque é uma questão que hoje a gente precisa trabalhar bastante, né? E outras frentes parlamentares estaduais também. Nos legislativos federal, no Legislativo Federal, o Congresso Nacional, principalmente, fazemos parte de uma série de discussões que foram importantes para poder trabalhar o PL 591, que na verdade se transformou no Super Simples Nacional. Tivemos que ter uma atuação muito forte, pesada, inclusive com uma importância muito grande, crucial para a sua aprovação. Claro que não conseguimos tudo o que era necessário para a micro e pequena empresa, porém, como já dito pelo nosso presidente, os aumentos dos tetos em 50%, a possibilidade de dobrar o seu faturamento com exportação e ser desonerado, e uma série de outras questões importantes para a micro e pequena empresa, que se não são soluções, vão fazer com que a vida da micro e pequena empresa, a micro e pequena indústria especial, seja muito melhorada a partir agora do dia 1º de janeiro. Tanto na Câmara dos Deputados temos feito esse trabalho, como no Senado também. Junto aos governos estaduais e federal, também o Departamento de Relações Institucionais tem um trabalho muito forte, muito grande e muito ativo. Claro, a substituição tributária é uma questão trabalhada nos legislativos, mas também junto aos executivos, né? Com reuniões, por exemplo, com Secretaria da Fazenda, colocando as questões importantes tributárias para a micro e pequena empresa, para poder não só desonerar, mas simplificar a vida tributária da micro e pequena empresa. Junto ao governo federal também, o SIMP levou ao Ministério do Planejamento as questões da micro e pequena empresa para serem inclusas no plano plurianual, é o plano que vai reger o novo governo que aí se instala para os próximos 4 anos, na verdade os próximos 3 anos desse governo e o primeiro ano do governo seguinte. No que diz respeito ao acesso a crédito, as questões tributárias também no que diz respeito ao plano federal, tudo isso um trabalho muito forte, muito pesado, muito intenso na disputa posso dizer assim, na briga para fazer com que as macro-bandeiras da micro e pequena empresa sejam levadas a essas instituições, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas também um trabalho muito forte a outras instituições muito importantes para a micro e pequena indústria, para o micro e pequeno empresário como um todo, que são os sindicatos de trabalhadores, para fazer com que sejam feitas verdadeiras convenções coletivas, trazendo as questões trabalhistas importantes na relação da indústria e da empresa micro e pequena com os seus trabalhadores que fazem parte daquele corpo de trabalhadores que são os colaboradores da micro e pequena. Hoje já fechamos várias convenções coletivas com setores industriais importantes. Posso dar aqui como exemplo o setor da energia elétrica, que faz quase 80% do estado de São Paulo, mas também estamos fechando agora, até o final do ano, com a Federação Coureira, que faz parte um sem número de empresas importantes para o setor de couro no estado de São Paulo inteiro, ou seja, levando as bandeiras da micro e pequena para poder discutir verdadeiramente com os sindicatos de trabalhadores, para levar
para os sindicatos trabalhadores e para as outras instituições com as quais a gente se relaciona, as verdadeiras bandeiras importantes para a melhoria do negócio do micro e pequeno empresário, da micro e pequena indústria em especial. Claro que em 2012 os desafios continuam, o trabalho vai ficar mais intenso ainda do que em 2011, com a direção do nosso presidente Joseph Cury, fazendo com que você possa se juntar cada vez mais a nós para que possamos entender cada vez mais as grandes dificuldades, as grandes questões importantes para a melhoria do seu negócio. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Feliz 2012. Adeus ano velho, feliz ano novo. Isto é uma música que todos vocês conhecem. E o que eu queria desejar a todos vocês é que Deus permita que todos os seus sonhos se tornem realidade agora em 2012. Que todos nós possamos ter muita saúde, muita paz, muita felicidade, prosperidade e desenvolvimento a todos nós. E um Brasil melhor e maior para todos nós. Ou seja, que 2012 sorria com muita alegria e com muita força no coração de todos nós. Feliz 2012.